Graça e paz da parte do Senhor Jesus para você. Um bom dia, que o Espírito Santo de Deus venha te dando a força que você precisa. Que o Senhor venha te ajudando nas tuas fraquezas. Como diz a própria palavra do Senhor, que o Espírito Santo nos ajuda em nossas fraquezas. Na nossa reflexão de hoje, ou a nossa reflexão de hoje, encontra-se em Marcos capítulo 10, o versículo 51 e 52, que diz: E Jesus respondendo disse-lhe: O que queres que te faça? E o homem cego lhe disse: Senhor, que eu receba a minha visão. E Jesus lhe disse: Vai no teu caminho, a tua fé te curou. E ele imediatamente recebeu visão e seguia Jesus pelo caminho. Louvado seja o Senhor pela tua vida antes de tudo. Que o Senhor, nesse dia de hoje, venha te recompensando segundo a sua graça e bondade. Nesta manhã, a nossa reflexão traz a história de um homem que havia perdido sua visão. O texto não revela, mas alguns historiadores, alguns pesquisadores defendem que ele perdeu a sua visão em um acidente de trabalho. Bartimeu perdeu a visão e agora se encontrava no caminho a mendigar. E diante da oportunidade, pois ele havia ouvido falar de Jesus, Bartimeu agora, diante da oportunidade, ele insiste de que o Senhor lhe ouça, que o Senhor pare para atendê-lo. Tanto que ele insiste, gritando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ainda que algumas pessoas ali próximo a ele insistisse para que ele se calasse, pois, humanamente falando, Jesus não iria ouvi-lo. Eu sei que às vezes há alguns que tentam de alguma forma enfeitar a mensagem, passando a ideia de que aquelas pessoas que diziam assim para ele: cala-te, ele não vai te ouvir, como se essas pessoas que estavam insistindo com o cego tivessem alguma intenção contrária ao seu clamor. Mas na verdade, imagine, Jesus por onde passava, a Bíblia diz que a sua fama crescia de uma tal maneira que por onde ele passava arrastava multidões. Em uma dessas feitas, Jesus conseguiu reunir aproximadamente 15.000 pessoas. Imagine bem, Jesus chegando em Jericó. As pessoas sabendo que Jesus estava ali, a multidão ia crescendo cada vez mais. Jesus não estava acompanhado apenas dos seus discípulos, mas de uma grande multidão. Obviamente, não é comum, não é normal alguém ouvir um grito no meio de uma multidão quando várias pessoas falando ao mesmo tempo. Mas tudo bem, estamos falando de Jesus e ele ouve sim. Mas aquelas pessoas que chegaram para aquele cego e disseram assim: cala-te, ele não vai te ouvir, não estava sendo contrário ou se opondo ao clamor do cego. Mas fica claro que aqueles homens não tinham noção da capacidade divina de Jesus. Tanto que, de onde Jesus estava, Jesus não apenas ouviu, como Jesus sabia o porquê o cego estava naquelas condições. Então, independente das vozes que insistam em dizer cala-te, para de clamar, desiste de orar, independente, porque tem pessoas que muitas vezes chegam para você e dizem assim: para, porque essa pessoa não tem fé. Tem pessoas que chegam: para de orar, porque essas pessoas não têm intimidade com Jesus. Tem pessoas que chegam para você e dizem assim: olha, desiste do teu casamento, desiste do teu emprego, desiste do teu projeto, porque você não vai ter, você não vai conseguir, você não vai conquistar, você não vai construir. Pessoas que não sabem quem é Jesus. Mas aquele cego, mesmo diante de alguém dizendo para ele cala-te, ele gritava mais alto. Ele não se deixou ser reprimido, ser oprimido, ser impedido. Ele não se calou, ele gritou mais alto.
Então o Senhor disse assim: tragam ele aqui. A nossa perseverança, a nossa insistência diante dos obstáculos, porque nós sabemos o que estamos buscando diante do Senhor, nós sabemos pelo que estamos orando, nós sabemos que não estamos orando por coisas fúteis, mas por coisas que são essenciais na nossa vida. A nossa perseverança, ela é muito importante, porque vai ter momentos na sua vida e na minha vida que o Senhor, ele só vai se mover dependendo da nossa perseverança. Nem sempre Jesus vai chegar e vai fazer de surpresa na nossa vida. Nem sempre Jesus vai chegar e vai fazer porque mesmo a gente não pedindo, ele realiza. Vai ter momentos na nossa vida que para nós vivermos certos sobrenaturais, certos milagres, certas obras, será necessário que você e eu venhamos perseverar. Porque obstáculos vêm. Se aquele cego tivesse se calado, tivesse ali, baixado a sua voz diante daquela situação, obviamente ele não tinha recebido o seu milagre. Então entenda uma coisa, o seu milagre não depende dos outros, o seu milagre depende de você. Aquilo que você busca diante de Deus, se de fato é algo essencial na sua vida, é algo que é necessário na sua vida, é algo que é indispensável. Se você não perseverar para alcançar, ninguém fará por você. Então guarde esta palavra nesta manhã. Persevere naquilo que é essencial para você. Persevere naquela súplica, naquele milagre que você de fato está precisando. Ainda que vozes contrárias venham, ainda que alguém chegue para você e diga que não há esperança, não há o que fazer. Quando Jairo, ele está diante de Jesus e o Senhor está ali, parado no caminho, porque aquela mulher do fluxo do sangue o toca e fica aquele diálogo, fica aquela situação. Alguém chega para Jairo e diz assim: Jairo, não incomode mais o mestre, a tua filha já está morta. Lembre-se de uma coisa, Jesus tinha dito a Jairo que ia na casa dele. Independente, morreu, independente, o sonho acabou, independente, não há mais esperança. Alguém pode chegar para você e dizer não há mais o que fazer. Mas se Jesus, ele disse que iria fazer, que ele iria na sua casa, que ele iria resolver, que ele iria dar a vitória, que ele iria cumprir, que ele iria realizar. Alguém pode chegar e dizer que acabou. Mas se Jesus falou que vai chegar, então confie no que ele disse. Imediatamente o Senhor disse para Jairo: Jairo, crê somente. Então, independente dos obstáculos e independente das notícias negativas, o que importa é o que Jesus falou. Então, guarda esta palavra nesta manhã. Persevere em oração. Não abra mão do milagre que você tem buscado diante de Deus. Não abra mão da reconstrução que você tem orado diante do Senhor. Não abra mão daquilo que você tem orado a Deus, ainda que hajam obstáculos, que hajam circunstâncias que pareçam não ser favoráveis a você. Então, descanse o seu coração. E como Jairo, creia tão somente. Como cego, persevere. Mesmo quando alguém disser, cala-te, ele não vai te ouvir. Que Deus te abençoe. Um beijo no seu coração e a shalom de Deus sobre você em mais um dia.